A televisão, por exemplo, a televisão fala dela e para ela, em geral. É um circuito fechado. Ou então, uma vez eu li diz assim, os jornalistas falam uns com os outros, uns dos outros, sem se preocupar com aqueles a que deveriam se dirigir. Ou seja, os grandes princípios que constituíam a base da modernidade, contrato social, a democracia, a cidadania, o Estado, a nação, identidade individual, nada disso entra mais em sintonia com o esquema da época, ou então são palavras vazias para tranquilizar aqueles que pronunciam, aqueles que falam. Portanto, o que eu trago como fato histórico, não gosto de personalizar, mas ele estava personalizando na fala dele alguns jornais franceses. O fato histórico, para mim, a se considerar, é que a mediação liberal faliu. A mediação liberal faliu. Então, o jornalismo, como fenômeno moderno, tende a ser redefinido. E redefinido por quê? Pelo mercado e pela tecnologia. Porque, na verdade, os jornalistas são só uma das várias categorias de atores que são mobilizados para determinar os fatos, para transformar um fato em acontecimento em mídia. Há outros atores. Mesmo na notícia tradicional, você tem o jornalista que pega o fato, mas tem também a fonte, tem também mediações, empresas, instituições. Sempre foram vários atores que concorriam para pegar um fato e transformar em acontecimento noticioso. Hoje, esses atores, com a internet, com os meios, ganharam uma certa autonomia. Não precisa chegar necessariamente, às vezes, o jornalista. No meio do caminho, o cara passa a sua informação, seu fragmento de informação. Pode ser alguém que do alto da janela viu o traficante vender droga, ele não vai ao jornal, ele manda isso para o jornal, ou bota na rede. Pode ser alguém que viu fulano de tal dizer alguma coisa. As fontes e os atores que antes todos confluíam para o acontecimento no jornal, eles se fragmentaram. Eles estão em toda parte. Portanto, qualquer um pode fazer isso. Então, da mesma forma as audiências, os públicos. Porque existe primeiramente um público. E esse público pode ser considerado como uma esfera ideológica, uma ideosfera. O público como uma ideosfera, onde os indivíduos estão ligados naquilo que fica visível nessa cena do espaço público e acabam tomando posição numa causa pública. Essa ideosfera ainda parece ter uma função, parece existir. É por isso que a notícia, às vezes dada pela imprensa escrita, tem maior impacto público do que na internet. Onde todo mundo vê, mas tem alguma coisa, eu não entendi ainda direito, que quando aparece no jornal, causa mais impacto. Só que público não é a mesma coisa que audiência. Né? Público não é a mesma coisa que audiência. Público é constituído por um sujeito coletivo. Público pode se diversificar em torno de experiências diferentes. Portanto, há muitos públicos diferentes. São diferentes os públicos. Enquanto que a credibilidade, a audiência, parece homogênea, embora tecnologicamente ela seja segmentada. Só que a credibilidade da imprensa sempre decorreu daquele lugar privilegiado que o jornalista ocupava como mediador, aquele ristor, como testemunha. Só que os efeitos hoje de simultaneidade, de ubiquidade, que são característicos da internet, característicos da comunicação eletrônica, isso altera as coordenadas de espaço e de tempo e reduzem aqueles direitos morais da testemunha, do jornalista, reduz esse direito moral, mas aumenta o direito de comunicar. Aumenta o direito de comunicar, porque isso é ampliado pelas novas tecnologias. Você pode comunicar, se quiser. Simplesmente, Twitter, Facebook, entrou nas redes, você comunica. Então, emerge daí, portanto, e isso
tem a ver diretamente com a crise da imprensa, um novo poder de agendamento dos fatos. Há um novo poder de agendamento. Esse poder mais segmentado e mais diversificado. Portanto, emerge, um novo tipo de relacionamento entre o público e o conhecimento da realidade. Aquilo que agora se considera verdadeiro é só uma das possibilidades de cada acontecimento relatado. As redes constituem aqui o exemplo mais palpável desse tipo de coisas. E você pode dizer, mas daí não vem a modelagem para um novo tipo de jornalismo? Pode, mas por enquanto elas parecem se ater àquilo que Humberto Eco chamou de modelo do mau jornalismo. Eco pouco antes de morrer chamou de modelo do mau jornalismo. Porque o que é que são essas redes? Caixa de ressonância de boatos, de emoções exasperadas, de manifestações de ódio, de pequenos escândalos da vida privada, enfim, a matéria de que era feito o sensacionalismo do passado, que chama jornalismo sensacionalismo. Então, isso vale tanto para o jornalismo, a corporação jornalística, portanto, jornalismo empresarial, quanto para essa informação miúda, que é produzida diariamente em todas as partes do mundo por esses autores anônimos de blogs, que estão transformando o espaço eletrônico em uma espécie de ponte para o mundo, está em todo lugar. Então, essa segmentação e essa diversificação poderiam se encaminhar na direção de uma comunicação cívica ou uma comunicação comunitária. Digamos, revistas mensais, semanais, programas diários de rádio e televisão, sites da internet. Isso pode ser considerado como jornalismo factual, mas como transmissores de acontecimentos. Um jornalismo que dê fatos, que apresente os fatos. Ora, essas mudanças, e eu vou daqui a pouco terminar, no contexto profissional, já estão começando a agitar os velhos jornalistas brasileiros, a velha imprensa brasileira. E isso já pode ser visto nas estratégias dos gigantes do Vale do Silicone, nos Estados Unidos, que é a meca do mundo da internet. Você já tem Apple News, notícias da Apple. O que é a Apple News? Ela combina informação com a curadoria. Tem um curador e tem informação. Ou seja, no smartphone compartilhada, informação compartilhada em smartphone. Tem um software chamado Flipboard. Vocês conhecem esse software? Esse software democratiza a curadoria. Esse software permite ao usuário criar revistas digitais. Vocês sabem, nos Estados Unidos hoje tem mais de 100 mil revistas digitais. Mais de 100 mil. Cada um. É possível fazer a revista digital. Né? Um outro software se chama Scoop, que é um site, é um software especializado em recomendar artigos, blogs, vídeos, notícias, reportagens, só para recomendar. Tudo isso guia os públicos diretamente para o material informativo, mas desliga o público das publicações centralizadas. Desliga para os lados, para aquela segmentação que eu falei. Eu acho que é para isso que parece estar indo o jornalismo. Repito, se for. Quer dizer, se realmente for, o jornalista da nova era vai se transformar daquele clássico mediador que era o jornalismo, aquele que fazia a ponte entre o cidadão e a esfera pública, vai fazer do jornalista uma espécie de perito da interação, um perito interacional. Essa expressão já existe em inglês, né? Interaction Expert. O que é o perito de interação? É um técnico bipolar,
ele fica especializado nas interações com as fontes de um polo e no outro com os públicos. Ele, portanto, se torna capaz de encaminhar, de acordo com dos dois polos, os interesses. Então, no limite, o jornalista fica definido aí como um perito na perícia dos outros. São as fontes dele. Ele é perito naquilo que o outro é perito, né? Ele é um bipolar. Ele está ali entre os dois. Ora, essa reorganização da função mediadora implica uma redefinição do conceito de comunidade, porque no tradicional viés filosófico-sociológico, o conceito de comunidade se obriga a modulações requeridas por essa interação simultânea com fontes e públicos, portanto. Mas não pode haver dúvidas, quanto ao lugar importante da comunicação de pequenos grupos, da comunicação comunitária nesse contexto. É, portanto, um campo a ser reestudado, a ser redefinido o que é efetivamente comunidade nesse contexto, que essa palavra comunidade, os intelectuais europeus não gostam, está muito ligado ao fascismo, está muito ligado à umma islâmica, a ideia de comunidade. Umma quer dizer comunidade. Nessa difusão das mutilações árabes, é a umma islâmica que aparece. Umma quer dizer comunidade, que aliás vem da palavra que quer dizer mãe, né? Coisa um pouco anacrônica, antiga, mas a ideia de comunidade, a redefinir as relações, as novas relações interativas, me parece que é preciso redefinir isso, estudar isso, para ver onde é que o jornalismo aí, se é ideia e não é apenas jornal, ele pode se encaixar, ele pode lidar, ele pode sobreviver.